Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Viemos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho, Eletrodinâmica, agora na parte de resistores, para analisar ainda, para sedimentar mais conhecimentos, para pegarmos um pouco mais de prática nessa rotina de achar resistor equivalente, que é muito primordial para você fazer algumas questões que envolvem malha elétrica, circuitos elétricos. Tem que saber bem analisar quem está em paralelo, quem está em série, quem está em curto, quem não está em curto. Então, análise de exercícios tradicionais que pedem para você calcular REC entre dois pontos, quaisquer, como é o exemplo aqui agora, se torna muito essencial para que a gente possa levar adiante, tá, esse trabalho no campo de circuitos elétricos, ok? Então vamos à questão aqui. Essa questão é uma questão não é tão complexa, mas também não é tão simples como aparentemente possa parecer, tá? Ela é um pouco armadilhosa, tem um pouquinho de situações que podem levar você ao erro, tá? Vamos com calma aqui. Bom, o comando da questão seria o seguinte: calcular a resistência equivalente das associações que são colocadas aqui, tá? Entre os pontos A e B. Então ele deixou bem claro que ele quer a REC, resistor equivalente, entre os pontos A e B. Bom, aqui temos um trecho de um circuito elétrico que foi dado por ele, para a gente analisar e ver como é que a gente vai calcular isso aqui, tá? Então, na verdade, o que eu falei para vocês aqui, que na verdade pode vir a ser um pouco armadilhoso, tá? É que há alguns aqui resistores que podem ou não estar em curto. E se ele estiver em curto, ele faz parte da malha elétrica, mas não faz parte do circuito elétrico, não é verdade? Então vamos analisar isso aqui. Esse aqui é o ponto A. Esse ponto A pode vir daqui para cá como sendo o mesmo ponto A? Não, porque aqui tem uma resistência, não é verdade? Então aqui, vamos supor, eu não sei se a corrente entra por A ou entra por B. Independente disso, ao passar pelo resistor, haverá uma queda de tensão, tá? Uma queda de potencial elétrico. Então o potencial desse ponto aqui é diferente desse. Então aqui não é o mesmo ponto A, tá? Vai ser um ponto com potencial menor que o A se a corrente vier de A e sair por B. Vai ter um potencial maior que o do A se a corrente vier de B e for para A. Tá? O fato é que esse ponto aqui tem um potencial diferente desse. Tá? E não é B também, porque o B, na verdade, olha aqui, ó, se a gente for analisar e nomear esses pontos, olha aqui é B, aqui também é B, porque já vimos que esse φ aqui, esse φ condutor, é um condutor ideal, não tem perda de potencial, tudo bem? Olha aqui, ó, a resistência dele é desprezível. Aqui também é ponto B. Agora daqui para cá muda, daqui para cá muda, tudo bem? Bom, como esse ponto aqui, ele não é nem B e nem A, eu vou chamá-lo de ponto C, ok? Daqui para cá, esse ponto aqui muda, porque tem uma resistência. Porém, aí vem a situação um pouco armadilhosa dessa questão. Se eu vier pelo percurso abaixo do ponto C, não lateral, esse abaixo aqui, daqui para cá, esse ponto aqui é ponto C. Daqui para cá, esse ponto aqui também é ponto C. E da mesma forma, esse ponto aqui, que a princípio, analisando aqui pela lateral, ele não seria, por esse ramal daqui, ele passa a ser um ponto C. Ou seja, esse resistor aqui de 0,5, ele está entre dois pontos de mesmo potencial. Então não há DDP aqui. Nós já vimos, quando a DDP nos terminais de um resistor vale zero, ele se encontra em curto, não é verdade? Em curto-circuito. Ele faz parte da malha, mas não faz parte do circuito elétrico. Não circula a corrente elétrica por ele. Se isso aqui fosse uma resistência, por exemplo, de uma lâmpada, ela estaria apagada, porque não passa corrente por ele. Não estaria queimada, estaria apagado. Tá? Então, para nós, na análise da resistência equivalente, achar o resistor equivalente, esse cara aqui está fora. Esse resistor aqui, de resistência 0,5, ele está fora. Ele não faz parte do circuito elétrico. Então, esse aqui faz parte? Sim, aqui é ponto C, aqui é ponto B. Não é verdade? Então, há uma DDP entre eles, então passa a corrente por ali. Aqui entre ponto C e ponto B, também. Aqui entre A e C. Então, onde há DDP, passa a corrente. Onde não há DDP, não passa a corrente. Tudo bem, tá aí? Bem, para a gente poder resolver essa questão, eu vou tentar colocar de uma forma em que a visão seja mais agradável, no aspecto de ser mais zona de conforto, onde a gente está mais acostumado a lidar com essa geometria que é apresentada nesses circuitos elétricos, essas malhas elétricas, tá? Por exemplo, ele quer, na verdade, aqui a REC entre A e B. O que eu fiz? Eu peguei como se eu fosse esticar esse circuito elétrico, eu coloquei aqui, ó, A e B, os pontos terminais A e B. Esse ponto C é um ponto auxiliar, intermediário, que eu chamei de C, nem nome ele tinha, apenas chamei para poder ver até o contexto desse curto aqui, que me auxiliou muito nesse curto, nomeando os pontos, você consegue ver melhor, tá? Então, para mim, esse aqui é um ponto auxiliar, mas o que ele forneceu como dado foram os pontos A e B. Eu coloquei ali, ó,
entre os pontos A e B. Tá? Agora vamos lá. Entre A e C, tem algum resistor? Tem esse aqui, ó, entre A e C. Tem mais algum? Esse aqui está entre C e B, C e B, C e C, então só tem esse aqui mesmo. Eu vou ali e boto, ó, entre A e C, tem esse resistor de 0,5 ohms. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, entre C e B, tem alguém? Tem, ó. Entre C e B tem esse, entre C e B tem esse. Ou seja, se esses dois resistores estão com os pontos terminais entre si diferentes, um é C, outro é B, mas são os mesmos pares de pontos, C e B, é uma condição de estarem ligados, associados, dispostos em paralelo, não é verdade? Então, esses dois aqui estão ligados em paralelo. Então, aqui, entre C e B, eu vou e monto aqui o meu paralelo composto por esses dois resistores que são idênticos, não é verdade? Um vale 3 e o outro vale 3 ohms. Quer dizer, esse vale 0,5 ohm, esse aqui 3 ohms, esse aqui 3 ohms. Tudo bem? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma conferência. Tem um resistor, já foi colocado, outro resistor e outro resistor. Esse aqui está fora, então está ali. Os três estão aqui, já estão ali. Essa visão é muito mais simpática para você poder resolver a questão. Porque, olha só, de cara aqui, eu tenho esse paralelo aqui. Nós já vimos quando são dois, eu posso fazer pelaquela regrinha de produto sobre soma. 3 vezes 3 sobre 3 mais 3. Ou, nesse caso aqui em particular, como eles são iguais, tá? Dois resistores iguais, eu pego ele e divido pela quantidade de vezes que ele aparece, não é verdade? R sobre N, já falamos sobre isso também. Então seria o quê? 3 sobre 2. O fato é, se eu fizer produto sobre soma ou ele por 2, eu teria o quê? No caso, 3 vezes 3 sobre 3 mais 3 vai dar o quê? 9 por 6 vai dar 1,5. Ou 3 por 2, 1,5. O fato é, eu vou ter aqui, ó, um resistor aqui, que eu não mexi ainda, que é o de 0,5 ohm, e esse aqui, ó, de 1,5 ohm, que estão ligados em série. Por que em série? Porque entre um e o outro não tem ramificação, tá? Não tem bifurcação, não tem nada disso, é o mesmo ramal. Se é o mesmo ramal, eles estão ligados em sequencial. Consequentemente, é só pegar e somar, o mais simples de todos. Então, a minha resistência equivalente, nesse caso aqui, dessa questão, será 2 ohms entre os pontos A e B. Então, a REC, nesse caso, para essa situação aqui, eu posso pegar entre os pontos A e B, tirar isso tudo, colocar apenas um único de 2 ohms, que faz o mesmo efeito. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora a uma outra questão, com o mesmo foco, né? Achar a resistência equivalente, o resistor de resistência equivalente, entre os pontos A e B, com outra disposição de resistores, ok? É uma geometria também um pouquinho desconfortável, fora da zona de conforto que a gente está acostumado a lidar. Mas vamos lá, vamos de novo fazer aquilo que a gente fez na questão anterior. Vamos nomear esses pontos, tudo bem? Aqui é o ponto B. Então, da mesma forma que a gente fez na questão anterior, daqui para cá, esse ponto aqui é o mesmo ponto B pelo mesmo motivo, né? Não tem resistência aqui para fazer acontecer uma perda de potencial. Então, potenciais iguais, mesmo potencial. Bom, daqui para cá mudaria. Agora daqui para cá não. Aqui é ponto B, aqui também é um ponto B. Ok? Vamos ver agora o ponto A. Aqui é ponto A. Não é verdade? Daqui para cá é ponto A, aqui também é um outro ponto A. Ok? Não muda, então já não tem mais ponto A para você achar em lugar nenhum. Agora, vamos observar uma coisa aqui bem interessante. Esses dois resistores aqui, 5, esses dois primeiros aqui, esse de 5 e esse aqui, ok? Esse e esse. Entre eles dois não há ramificação. Eles estão no mesmo ramal, eles estão em sequencial. Esses dois aqui estão ligados em série. Eles podem virar apenas um único de 10, como se fosse achar uma resistência equivalente parcial, fazendo por etapas, tá? Aqui esses dois viram um de 10, ok? Esse de 7 e esse de 8, eles também estão no mesmo ramal. É que esse ramal aqui fez uma curva, ele dobrou, na verdade. Mas entre 7 e 8 não tem ramificação, é o mesmo fio, olha lá. Então esse de 7 e esse de 8 também estão ligados em série, em sequencial. Eles podem ser somados, viram um de 15, tá bom? Mas enfim, até aqui, o que eu fiz? Qual foi o objetivo? Analisar os pontos para saber se tem alguém curto. Há alguém aqui em curto? Não. Não tem curto, então não tem curto nenhum. Todos os resistores são circulados por corrente, quer dizer, há uma circulação
de corrente por esses resistores. Tudo bem, tá aí? Bem, então vamos lá. Aqui a gente viu que esses dois estão ligados em série e esses aqui também. Então fiz uma reescritura disso aqui, já sintetizando esses dois e esses dois num só, ok? Como eu falei, fiz umas RECs parciais. Esses dois aqui viraram esses dois, esse 1 de 10, perdão. Esse de 5 não mudou nada, está aqui entre os pontos A e B. E esses dois aqui, de 7 e de 8, viraram um só de 15. Eu poderia ter colocado ele aqui, sem nenhum problema. Eu só quis manter o desenho aqui para ficar mais coerente com o que estava antes, apenas isso. Mas eu poderia ter colocado isso aqui esticado e colocado o 15 aqui, sem problema nenhum. Tudo bem? Bom, o fato é, de 2, 3, 4, 5 resistores, já estou com 3 resistores. Tá? Já fui fazendo RECs parciais, já fui reduzindo, sintetizando esse meu trecho de circuito elétrico aos poucos. Tá? Agora veja bem, esse ponto aqui também é ponto A, a gente já viu isso, não é isso? Como esse aqui também é o ponto B. Os pontos terminais nesse resistor aqui é A e B, então eu não estou em curto, porque um é A, outro é B. Esse aqui, A e B também, não está em curto. Esse aqui, A e B, não está em curto. Não só não está em curto, como todos eles estão em paralelo. Por quê? Os pontos terminais entre si são diferentes, mas são sempre os mesmos pares de pontos, que é a condição de estarem em paralelo. Né? Muitos pensam que a condição para que resistores sejam dispostos em paralelo é que a DDP deles seja iguais. Não é isso. Isso é consequência de estar em paralelo. Como os pontos terminais, os pares, são sempre os mesmos, a DDP vai ser sempre a mesma. Ou seja, isso aí é uma consequência de estar em paralelo, não a causa de estar em paralelo. A causa é isso, os mesmos pares de pontos. Tudo bem? Bom, sabendo isso, que esses 3 resistores aqui, o de 10, o de 5 e o de 15, estão ligados em paralelo, eu fiz um arranjo que fica mais confortável para a gente poder fazer muito mais ao encontro daquilo que a gente considera mais fácil de fazer. Tá? Vamos ali para o outro quadro para a gente dar uma olhada. Bem, então olha aqui. Eu coloquei aqui os 3 resistores associados em paralelo. Tá? Na verdade, eu coloquei esse resistor a princípio, fazendo de novo aquele uso das RECs parciais, vamos dizer assim. Eu botei 10 com 15, o primeiro lá em cima com o terceiro aqui embaixo. Alguns pensam de maneira equivocada que tem que ser esse com esse, ou os dois mais próximos, esse com esse ou esse aqui, esses dois aqui. Não necessariamente tem que ser assim. Tá? Existe uma comutatividade, você pode permutar isso à vontade, não tem problema não. Essa ordem que você venha fazer aqui não altera em nada o resultado. Eu poderia fazer esse com esse, o resultado disso fazer depois com 15, ou fazer 5 com 15, o resultado fazer com 10, que vai dar a mesma coisa, ok? Eu apenas fiz isso aqui porque, com a prática, né, anos fazendo isso, a gente já vê que esse com esse aqui dá um número exato, tá? Então fica mais simpático fazer de uma forma em que os números ficam mais arredondados, mais exatos, ok? Apenas isso, tá? Mas você quer fazer 10 com 15, depois o resultado disso fazer com 10 com 5, perdão, depois o resultado disso fazer com 15, não tem problema, vai dar a mesma coisa. Ok? Agora, uma dica, se por acaso você fizer esse com esse e der fracionário, não aproxima não, deixa a fração, deixa para aproximar, se for preciso, no final. Porque às vezes você deixa a fração, quando se faz com outro resistor, esse resultado parcial com outro resistor, às vezes dá um número inteiro. Então, não aproxima não, deixa a fração e depois faz no final, para, se for preciso, você aproximar no final. Ok? Então vamos lá. 10 com 15. Produto sobre soma, são 2 em paralelo. 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. Isso aqui vai dar 6, ok? Eu reescrevi aqui. Ou seja, esses dois aqui viram um de 6, que eu botei em vermelho, que eu puxei aqui em vermelho, tá? Esse de 5 eu não mexi, então ficou aqui, ó. Ficou um de 6 e um de 5. Aqui, realmente não vai dar exato, tá? Foi o caso, né? Até botei de forma proposital, porque às vezes aparece um resultado que não é exato, exatamente um valor preciso. Deu um valor quebrado ali, até aproximei ali para 2,7, tá? Porque ficou o quê? 6 e 5 ficou 6 vezes 5 sobre 6 mais 5, tá? Fazendo a conta, 30 sobre 11 vai dar 2,7 em termos aproximados. Então a REC entre os pontos A e B vira um de 2,7, tá? Então, vamos voltar ali para o outro quadro rapidinho. Entre esses dois pontos A e B, eu posso trocar tudo isso por apenas um único de 2,7, que a gente achou que está lá no outro quadro, que vai fazer o mesmo efeito, desempenha o mesmo papel. Tudo bem? Bom, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.